Pega aí tudo que você já fez no seu ateliê e faz uma listinha e vê o que você vende mais de peça. Às vezes é bolsa, às vezes é mais pano de prato, joguinho ali com a casa, para cozinha. Ah lá, a Rose já colocou a hashtag artesã de bolso cheio, isso aí. Você faz mais coisa para decoração, às vezes mais coisa para criança, às vezes mais coisa assim de utilitários, às vezes mais acessórios, enfim. Às vezes um pouquinho de cada. Então, pega as peças que você mais vende, tá bom? E aí, você vai escolher 3 grupos, na verdade, não é estilo. Você tem o grupo das clássicas, aquelas que sempre usam, sempre vão existir, que são coringas, inclusive que a gente combinando elas com outras, a gente está criando um monte de coisa. Aí, você pode escolher assim, as clássicas, né, que são geralmente as florais, floral assim, mais delicadinho, né? O xadrez e o listrado. Isso sempre vai ter. Pode ser que venha uma onda, que nem teve lá os candy colors, agora a gente está nessa onda desse verão com as cores fortes, né? O verde, o laranja, o roxo, o terroso. Então, vem tudo com muita força, esse muito colorido. Então, eu estou nas nuvens, né? Falei assim, ainda bem, um momento de moda que eu falar agora eu estou em casa, porque a cor vai dominar todo mundo. E aí você tem, então, essas clássicas vão continuar tendo xadrez, listado, floral, só que elas vão entrar um pouquinho nessa pitada da moda. Mas pega algumas estampas assim dessas clássicas. Aí tem um grupo de temáticas, que eu costumo chamar assim, só aquelas de personagens, de profissões, ou então quando você tem coisas de cozinha, então tem umas lá com frutas, com legumes, o que tem uns desenhos dos utensílios, assim, colher de pau, essas coisas, grão de café, umas coisas assim, tipo náutico, né? Que remete a coisa de praia e tal. Então, tudo isso é temático. E um outro grupo que eu chamo de temporais. São aquelas que só por um período a gente usa, que é agora, né? De Natal. Então, tem alguns tecidos que são lançados provavelmente no meio do ano, que já é a época que eles começam a produzir e a vender as coleções novas daquele ano para o Natal. Aí na Páscoa a gente tem algumas coisas. De repente surge uma série famosa e faz um sucesso grande, aí alguém vai lá e faz uma estampa dessa série, depois a série some, aí o tecido some também. Eu não coloquei personagem aí, porque personagem geralmente fica muito tempo, né? Então você tem lá os super-heróis, Snoopy, sabe? Princesas, essas coisas que sempre existem. Você tem esses 3 grupos, né? Pensa assim, o clássico sempre vai existir. Marine, bem-vinda, bom dia. Você sabe que tem que ficar de olho no que vai ser lançamento de estampa, né? Que nem eu falei para vocês agora das cores, né? Que as cores estão muito em alta, essas cores fortes. Não adianta você ficar lá só presa naquilo que você já tem, que você já comprou, e falar assim, não, tenho muito estoque e eu nem vou sair, não vou ver tecido novo, não vou atrás de coisas que estão sendo colocadas aí, porque eu já gastei muito aqui, eu não vou mais gastar, vou esperar acabar tudo que eu tenho e depois eu vou lá ver o que é que tem. Coisas de lançamento, de que estão na moda, às vezes vira uma febre, dura só aquela estação e não volta nunca mais, desaparece. Então, se você demorar para fazer essa compra, você pode perder o bonde, porque já foi. O que eu tenho para falar para vocês? Não vão às compras e compram um monte de coisa. O que é um monte de coisa? Cada um tem o seu limite, tá bom? Um monte de coisa para você pode ser 5 metros, para outra pode ser 10, para outra pode ser 30, para outra 50. Então, eu falo para não comprar muito, primeiro, porque você vai despender de uma boa quantia de dinheiro no começo. E tem essa sazonalidade das modas, das campanhas, da época do ano. Então, quando surge essa coisa nova, você ainda tem uma verba que você ainda não gastou. Você vai lá e compra o que está meio em voga, que está ali no olho da galera, para você até testar com as suas clientes, com o seu público ali, e ver se é do gosto delas também. Porque muitas vezes pode estar bombando, mas assim, o seu público pode não gostar, por 200 fatores. Às vezes o que bomba numa região do Brasil não bomba na outra, às vezes está bombando entre as jovens, aí as mais velhas não querem. Então a gente precisa ter um termômetro aí e saber balancear, tá bom? Também comprando muita coisa, vocês vão ficar com estoque um tempão lá, e aí depois passa um tempo, aí aquilo começa a ficar velho, a pessoa bate o olho, pode até lembrar de uma época que se usava, e só por saber que aquilo já foi uma febrinha, tipo, 2 anos, 2 verões atrás, aí ela não quer mais saber.
esse dinheiro que você ia investir em um monte de estampa para fazer coisas diferentes, investe em coisas, talvez em estampas que sejam mais bonitas, e aí eu sei que vai custar mais caro, em ferragens legais, em sintéticos. Hoje o universo dos sintéticos está tão grande, né? Eles estão fazendo produções, assim, incríveis, com muita, muita opção, que nem eu mostrei aqui, um cursor diferente, fazer com alça de couro, colocação de vivo, de usar coisas de acabamento diferentes, para você colocar pequenos detalhes em algumas peças, e aí você ter um diferencial na sua peça, mas que não seja assim tudo no mesmo lugar, para que aquilo não roube muito seu tempo, e aí roubou muito tempo, você colocou muita coisa, inclusive o custo dela, só de material fica caro, obviamente que o seu valor vai ficar caro, o valor final do produto vai ficar caro também. O diferencial é você entender o que vai fazer aquela cliente comprar. Por exemplo, agora, né, a gente está vivendo ainda a fase da pandemia, então o que acontece com a gente? A gente tem lá que ficar com a máscara, aí você tem o álcool gel, você tem que ter as coisas meio à mão. Então, pensa, uma bolsa como essa, de repente, ela pode não ser mais tão legal de vender hoje, ainda em pandemia que a gente está. Mas, se você fizer alguns ajustes, algumas coisinhas, ela pode funcionar. Essa minha bolsa, ela tem um bolsinho interno, que é uma coisa que eu fiz para colocar o celular, ficar à vista e não ficar perdido lá dentro. Então, o que você pode fazer é fazer um do outro lado também. Porque aí, de repente, é ali que você deixa o álcool gel. Hoje em dia a gente sai, né? E todo lugar que vai, a gente quer um álcool, tem que passar na mão. Às vezes, é uma questão de facilitar a chave. Como é que eu pego a chave de casa, que sempre cai ali? Então, se tiver um mosquetãozinho para colocar a chave dentro da bolsa. Então, esses pequenos detalhes que facilitam e tornam a peça útil é que vão mudar a situação da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, vai usar a bolsa em situação de lugar, que vai frequentar lugares que pode sujar muito, e aí você pode colocar uma alça mais sintética, de uma cor mais escura. Então você fala assim, olha, aqui fica fácil de limpar. São essas coisas que você vai colocando e mostrando para a cliente, que a cliente vai falar assim, isso é bom, isso vai funcionar para mim. E aí ela vai vender. Bolsa que já vem junto com o kit necessário para ali dentro ela deixar separado a escova de dente, porque ela vai trabalhar, ela come fora. Então você tem a necessário que acompanha a bolsa, ou então você faz uma bolsa térmica. Hoje em dia o pessoal que está saindo para trabalhar está levando mais comida para não ficar em restaurante. Você tem ali, faz junto, tipo um joguinho americano para ela, uma bolsinha para ela colocar os talheres dela. Então, tudo que vai facilitar, mas são peças simples de serem feitas, não precisa ser uma coisa complexa de outro planeta. É isso que elas procuram, tá? Tem a pessoa que vai querer uma coisa mais diferenciada. Então, assim, vá também em busca dessas peças diferentes, desenvolva, vai treinando, e é bom também, porque essa cliente sua fidelizada das peças mais simples, do uso do dia a dia, ela gosta disso, mas um dia ela vai querer uma coisa. E quando ela compra de você uma vez, duas vezes, três vezes, ela vê que seu produto é bom, tem qualidade e é durável, ela fala, sabe o que acontece? Ela acaba, primeiro, fideliza, né? Ela vai voltar a comprar de você sempre. E isso é bom porque te ajuda a manter sua renda. Você vai estar vendendo constantemente. E fidelizando ela te traz clientes novas também. Mas ela começa a confiar no seu produto e a confiar em você para coisas mais caras, onde ela pode investir mais dinheiro. Então você vê, de repente, pode ser que uma cliente que compra lá sua bolsa simples, ela vai no shopping e compra uma bolsa de R$ 500. Por que ela não comprou a sua? Talvez ela pode ficar pensando assim, mas aquela marca lá, ela é super famosa, ela tem muito nome, ela inclusive dá uma certa garantia lá de não sei quantos anos para as ferragens, para o zíper, para isso, para aquilo, para o material. E com a fulana aqui do ateliê, eu não sei se vai acontecer. Então, você tem lá a sua bolsa de R$ 350, vamos supor, e ela fica meio assim. Então, você tendo esse tempo todo trabalhando com ela e oferecendo coisas mais simples, você está conquistando ela cada vez mais. Quando você oferecer algo melhor, mais elaborado,
ela vai ter a confiança. Não precisa ter, sei lá, um ponto bordado, não sei da onde, com tecido super exclusivo, que veio não sei de que lugar, e aí realmente, às vezes, o tecido é lindo, só que você vê e fala assim, gente, vai puxar o fio em qualquer lugar que eu encostar essa bolsa.